partir de agora, entre no mundo da teledramaturgia com Recapitulando. Boa tarde, bom dia, boa noite. Isso. Alô. Alô a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja em que hora for, estamos transmitindo Recapitulando. Um programa que garimpa o solo fértil da teledramaturgia brasileira, especialmente no campo das telenovelas. Hoje estamos recebendo aqui um artista que podemos considerar completo, Serafim Gonçalves. Ele tem mais de 50 anos de carreira. Ele nasceu em 1934, em Sertãozinho, interior de São Paulo. Mas foi para Santos, no litoral paulista, aos 4 anos de idade. Aos 14 anos, fez sua estreia no teatro amador. Aos 18, já estava no Rio de Janeiro, onde começou a carreira profissional na peça Massacre. Até os 20 anos, fez 20 peças. A primeira novela foi a infantil O Pequeno Lorde, na extinta TV Tupi, nos idos de 1967. Ele já passou pelas TVs Excelsior, Record, Cultura, Tupi, TV Educativa do Rio, Globo, Bandeirantes, Manchete, SBT e quantas mais houvesse ele passaria. Foram mais de 100 peças de teatro, em torno de 40 filmes, mais de 20 novelas, além de dirigir também inúmeras peças de teatro. Além de ator, é também escultor. E em um dos mais ilustres trabalhos por ele realizados, Mulheres de Areia, na extinta TV Tupi, em 1973, ele conciliou esses seus dois dons, como ator e como escultor. E o seu mais recente trabalho, e marcante, foi o de Aquilino Santana, o conhecido seu Kiki, na novela Das 8 da Rede Globo, belíssima, de 2006. Serafim Gonçalves, é um prazer recebê-lo no nosso estúdio. Boa tarde. O prazer é meu, é muito grande estar aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário em que for transmitida essa gravação. Sua estreia na TV aconteceu em 1952. Como é que foi isso, Serafim? Isso é incrível, porque a televisão era uma coisa tão distante. Eu conhecia a televisão dos filmes americanos, que a gente via num determinado cenário, numa sala americana, um televisor. E era por aí que eu conhecia a televisão. E aqui no Brasil mesmo, eu não tinha televisão, por exemplo. Quando eu trabalhava na TV Tupi, eu não tinha televisão em casa. Eu só vinha ter televisão nos anos 60, porque era muito difícil comprar uma televisão. Era muito complicado também ter um televisor, porque dependia de antena, a imagem era muito complicada. Hoje não, hoje a televisão ficou tecnicamente perfeita, né? Hoje o satélite coloca a imagem em todo o mundo, né? Em todos os cantinhos do Brasil e do mundo. Mas naquele tempo não, era só um chuvisco. Então nem sempre dava prazer ter um televisor em casa. Mas eu acho importante, Serafim, falar isso, principalmente tendo a presença do professor Antônio de Andrade aqui, que é o nosso historiador da televisão, do rádio brasileiros. E eu gostaria de ouvir dele a impressão que ele tem a respeito disso e alguma colocação que ele tenha para lhe fazer a esse respeito. Isso é real, né? Porque eu lembro, eu era criança, eu morava aqui do lado, em São Caetano, e as primeiras imagens já chegaram aqui quando eu era criança. E uma coisa que eu lembro muito bem é que perguntar para o meu avô se eu tinha que hoje subir no telhado para acertar a antena. Porque qualquer vento, qualquer chuva, né? Mudava completamente. Então fazia um revezamento das crianças, né? Olha, hoje você sobe e fica na antena. E a turma assistia lá embaixo. Fica lá arrumando. Fica lá arrumando, né? Isso, fica arrumando. Fora o fato de, normalmente os atores, as pessoas de televisão que começaram no iniciozinho da televisão no Brasil, dizem que era ao vivo e saía tudo perfeito. Não é verdade. Tem um folclore em relação a isso. Eu me lembro que eu morava numa pensão do Rio de Janeiro em 1951 e tinha um televisor na sala da pensão. E as crianças ficavam olhando a televisão para ver quando é que aparecia o regador fazendo chuva. Olha só. Os truques na televisão eram feitos de uma maneira tão rudimentar, tão simplistas que o público percebia esses truques. Caros ouvintes, estão ouvindo Serafim Gonçalves, um mestre na arte da interpretação que inaugurou praticamente a televisão no Brasil. O relato que ele faz agora é exatamente como a televisão era feita em 1951, 52, por aí afora. Serafim, você trabalhou em novelas infantis como O Pequeno Lorde em 1967, há 40 anos na TV Tupi. Exato. Em Chiquititas, 2000, no SBT. Uhum. E no filme Aquária, de 2003, onde contracenou com Sandy e Júnior. Exato. Como
é, Serafim, trabalhar para o público infantil? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, foi trabalhar para o público infantil. Quando eu comecei a fazer teatro, eu fiz palhaço em circo. E era uma coisa que me dava muito prazer. Agora, com relação ao Pequeno Lorde e a minha estreia na televisão, eu queria dizer o seguinte. Eu resolvi adotar o Pequeno Lorde como minha estreia na televisão, mas em realidade eu estreiei numa outra novela, que eu não me lembro o nome, na TV Excelsior. Essa novela, o Avancini tinha um livro que ele comprou num sebo e ele estava fazendo uma adaptação para a novela desse livro. Um dia ele perdeu o livro num táxi e não sabia como continuar a história. Então contratou o Guarnieri para terminar a história dele. Só que o Guarnieri era um grande autor de teatro, né? Mas ele não tinha prática de televisão. E tentou fazer a novela ao jeito dele. Só que a novela, de repente, virou uma novela de sindicato, né? Claro, de classes trabalhistas. Ele era um militante, né? Não podia ser outra coisa. Exatamente. Então, por fim, a novela ficou tão impossível de ser continuada que o Fernando Balleroni, um velho ator, o Fernando Balleroni fazia um mordomo e acabou contando o restante da história toda, entende? Em 2 capítulos e assim terminou essa novela, que eu não me lembro o nome. Então, como é que eu vou colocar minha estreia nessa novela tão desastrada, entende? E que eu nem sequer lembro o nome. Então, Por outro lado, adotei o Pequeno Lorde. Por outro lado, Serafim, você demonstra como é que é a história da televisão, e o professor André até pode concluir se eu estiver enganado, mas que num dado momento começou a história e ela tem que ter um fim. É E lógico. não tinha por onde caminhar, dá-se um jeito, não é, professor? E às vezes o final era até modificado por razões meteorológicas. O caso da Joana Dark, né? Claro. Que na Tupi acabou enforcada, né? Porque estava chovendo na externa e não dava para fazer a fogueira. E, aliás, para a alegria da artista, que ela estava morrendo de medo, né? Eles iam botar ela na fogueira mesmo, né? Lá no Sumaré, né? Exatamente. Os truques da televisão eram verdadeiros. Entende? Exatamente. Se tinha que passar uma carroça por cima da tua perna, passava a carroça por cima da tua perna mesmo. Pois entende? é, eu me lembro daquelas histórias, inclusive o Capitão 7 na TV Record, né? E o ator tinha que ir tomar aqueles socos de verdade, Exatamente. não era onda, como se faz hoje nos filmes. Então Exatamente. a gente lembra dessa conversa. O Falcão Negro, né? O José Parisi, José quebrava Parisi. o pau mesmo, caía até o cenário, né? Durante muitos anos, as pessoas tinham medo de trabalhar com o Paris. Lógico. Ele batia mesmo. Ele batia mesmo. O capitão. Ele batia mesmo. Aí uma batia vez ele mesmo, foi se envolver no Rio, que fazia gravação em São Paulo e no Rio, com o Carlos Imperial, que era um cara estouradão, né? E saíram pra pancadaria mesmo, né? Na imagem de quem assistiu ao vivo, aparecia lá os contrarregras separando os dois, com aquelas vestimentas da Idade Média, medieval, e os contrarregras vestidos, né? Separando Exatamente. os dois. Adequadamente. Meu caro Serafim, nesta novela Chiquititas, que foi uma fusão, agora mudando para um pouco da administração da televisão, entre uma parceria do SBT com uma emissora argentina, a Telefé. O que é que você acha dessas parcerias? Elas são produtivas ou elas de alguma forma trazem algum prejuízo para essa conexão? Eu acho que o prejuízo que a Chiquititas dava à televisão, ela dava exatamente aos técnicos brasileiros. Porque o diretor da novela era argentino. Os técnicos, os câmeras, enfim, toda a parte técnica era composta de argentinos, porque nós gravávamos lá. Então eu acho que ela dava um prejuízo aos nossos técnicos, aos nossos diretores, aos nossos produtores. Mas o Silvio me parece que resolveu fazer essa novela porque o valor cobrado pela emissora lá, pelo texto, pela direção e por todos os técnicos, era muito baixo em relação ao mercado. Então, para ele era interessante. Mas eu acho que para nós não é interessante isso. Para nós é interessante fazer aqui no Brasil, porque nós temos uma televisão perfeita. Os nossos câmeras são câmeras muito bons, os nossos produtores são muito bons, os nossos diretores de arte são muito bons. Enfim, a nossa teledramaturgia também é muito boa. Então não há razão para fazer fora do Brasil qualquer história, seja ela qual for. Nós estamos conversando com o ator Serafim Gonçalves, um experiente ator desde os primórdios da televisão no Brasil. Nesse momento ele está comentando sobre a necessidade de que as produções nacionais sejam
objetivamente nacionais, com técnicos nacionais, com atores nacionais, com toda a perspectiva nossa. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco. Por enquanto, vamos fazer um breve intervalo na nossa Rádio Metodista Online. Estamos apresentando Recapitulando.